Olá pessoal, estamos de volta. É claro, o último podcast foi tão abençoado, mas bombou a ponto de eu ter que trazer ele de volta. Estou aqui com o nosso Cleison de Castro mais uma vez. Você está, obviamente, na Gospel Class, ok? Cleison, não tinha como fazer de outra forma. Eu tinha que trazer você aqui para estar mais uma vez. Afinal de contas, quem não assistiu o último podcast, vai lá, assista o podcast falando do cessacionismo e também do continuismo ali, acerca do Espírito Santo, aqueles que acreditam que cessou, enfim. Foi muito bacana, tem uma audiência muito grande aí, vai ser bênção para você também que de repente não assistiu. Cleison, mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Marcos, Gospel Class, uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, servir a vocês, a igreja, dentro da palavra, uma alegria, estou felizaço. Show de bola. Bom, nós recebemos muita informação com relação à parte de um ministério, né? Hoje nós temos muitas igrejas que estão causando, né, escândalos, igrejas que estão mudando um pouco a essência do que é o ministério, do que é a igreja, por que ela veio em si, né? E do qual que é a essência dela como um noivo de Cristo. E diante disso, Cleison, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para você, para a gente trabalhar um assunto que é um assunto bem dinâmico. Por que de tanta confusão dentro das igrejas, né? Hoje nós temos aí várias pessoas que saem do ministério, dividem a igreja, e aí eu faço uma pergunta inicial para ti. Aonde que nós estamos errando para começo de conversa? Eu penso ser múltiplos fatores, múltiplos, mas que convergem para 2 ou 3 que são, para mim, gestacionais, iniciais. Toda e qualquer divisão, separação, nem sempre ela é ruim. A própria verdade disso é Abraão e Ló, né? Perfeito. Deus chama Abraão, Ló vem junto, e chega um momento que é necessário que cada um vá para um lado. O que não significa, e aí que é uma grande verdade, que andar junto é estar na direção. E não significa que estar separado é estar na direção também. Porque a bênção está na vida de Abraão, a Ló sai, Abraão continua crescendo, Ló não. Mas grande parte das divisões acontecem, na minha compreensão, pela dificuldade de ter a visão do destino. Né? Quando os pastores de Ló e de Abraão começam a brigar, brigam por coisas mínimas. Banais, falta de visão. Quem tem visão do propósito não se preocupa com o percurso. O percurso. Perfeito. O processo para ele é natural. Então eu vejo a igreja brasileira, e vou falar dela, e a nossa igreja em si, no Brasil, né, digo todas, com essa dificuldade de ver o propósito. Quando a minha preocupação ela é mais física, templária, é mais dentro de costumes, eu deixo de ver o propósito que é o reino. Fica muito limitada a ação, né? Limitada a ação. Porque aí você tem pessoas que, eu entendo separações. Quando a visão já não é mais a mesma, e ela já não é mais salutar, mas são maduros. E digo, eu vou para um lado. Respeito, né? Você me abençoa, te abençoa, você vai. Mas 99% das separações que acontecem no âmbito espiritual e no âmbito congregacional, religioso, ministerial, acontecem por imaturidade. Na minha percepção, a igreja no Brasil é imatura. Todas. Perfeito. Todas são imaturas, por não entenderem o propósito, falta da visão do porquê estou lá. Porque o senhor concorda comigo que uma igreja, minha percepção, uma igreja chamada para ter uma multifacetária ação na sociedade, no bairro, para salvar pessoas, levar a Cristo. Judas disse isso, verso 23, ser espelho, reflexo de Cristo. E ela está fazendo um bom serviço, um bom trabalho, algo extraordinário. E aí do nada o senhor sai de lá? Não está na visão. O Max Lucado vai trazer também um livro, ele fala exatamente sobre isso, né? Somos espelhos, né? Ele usa o texto ali que você mencionou. E só que eu percebo que o que nós estamos vivenciando é o seguinte, nosso espelho está meio ofuscado. Muito. Meio que sujo. Sujo. Porque pelas minhas próprias falácias, pelas minhas próprias arrogâncias, prepotências, achismos, determinações, visões. E aí, pastor, não dá para esconder, né? Não dá para jogar embaixo do pano assim e dizer... Porque assim, por que geralmente as igrejas estão se separando? Por dinheiro. A maioria delas, né? A maioria são por dinheiro, não está entrando... Poder, visibilidade, eu quero liderar.
camarada, por vista, nem é pastor. Eu não digo que não é consagrado, não é pastor de chamado, de vocação, que é o que eu falei agora há pouco. Eu sou chamado. Não, bacana, se você é chamado, você entende que o teu ministério é impossível, você não tem capacidade para fazer isso, não tem dinheiro para fazer. Isso é chamado. Agora, a pessoa sai e ela quer ter uma visibilidade, quer ter um local para ser chamado de pastor e ter uma liderança imposta, para ter uma visibilidade causada, para ter um resultado que ele não merecia. Então, isso é um problema gigante. Porque quem quer fazer, faz sem placa, faz sem templo, faz sem lugar. Tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Eu conheço muitas pessoas que não tinham a mesma visão, tinham dificuldade com a liderança, pediram a bênção e foram pregar na praça. A história, e aí a gente tem que entender, eu sou assembleiano, Cleison também é assembleiano, nós vivemos dentro do ambiente da Assembleia de Deus, mas nós temos que deixar muito claro uma coisa, nós somos assembleiano por uma razão, nós aceitamos Jesus nessa igreja, entendemos que ela está mais próxima da palavra, vivenciamos a ação do Espírito Santo nela, somos pentecostais, mas nós temos que cuidar com a forma com que nós dizemos nós somos assembleanos. Porque quando a gente vai olhar para a história da igreja, nós vemos uma divisão lá no início. Sim. Eles saem de uma igreja, os nossos fundadores saem da igreja batista, não estão... a ação do Espírito Santo no ambiente não está de acordo com a igreja que eles estavam ali no caso, saem e montam uma outra, que é uma igreja congregacional ali, que eles começam, né? A igreja, na verdade, no início, nos primórdios ali, uma casa, enfim. Celina de Albuquerque. Exato. A primeira a ser batizado com o Espírito Santo, né? Exato. Dentro desse contexto, você tem uma divisão. E aí, olha aqui para mim, você que é assembleiano, eu também sou, o Cleison também é. Nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos. Há divisões que são o próprio Satanás trabalhando. Exato. Mas também há divisões para o reino de Deus desenvolver. Imagine se lá atrás, Cleison, nós não tivéssemos uma divisão lá no começo. Segundo a Ving e Daniel Berg não tivessem percebido o direcionamento que Deus deu a eles. E aí que entra o prisma, pastor. Se alguém sai sob a direção de Deus, ele sai em paz para um projeto de paz. É a nossa fala. Tem divisões provocadas por Deus. Olha Paulo e João Marcos. Perfeito. E Marcos depois, Paulo vai falar para Marcos, para João, para Tiago, se não me engano, traz Marcos porque é útil para mim o ministério. E agora? Olha que coisa linda. Mas antes não era. Sim. E houve resquício, maturidade. Assim, entender esse propósito, porque é uma coisa bem distinta, pastor, haver uma separação, divisões, e haver uma rebelião. Perfeito. Eu tenho pavor de rebeliões. Que são poucas também, porque tem muita gente se utilizando de ser pastor para dizer que não quer liberar o camarada que tem uma visão, que tem um chamado e não está bem, para dizer que é uma rebelião. E não é. Saiu, quer sair, é consequência dele, saiu em paz, tem testemunho, tem vida com Deus, não está fazendo algazarra, vai em paz. O que é uma divisão, o que é uma separação e o que é uma rebelião. A grande diferença é, Deus falou comigo, então vou tomar uma e vou trazer para o senhor. O senhor proibiria alguém de sair da igreja que Deus falou com o senhor? É igual eu disse no nosso último podcast, quem tem sentimento de posse é porque... quem tem sentimento de perda é porque tem sentimento de posse. De posse. Ou seja, se eu estou proibindo alguém é que eu acho que eu sou dono daquela... Meu querido, quem é dono da igreja é Cristo. E eu gosto da expressão multiforme. Essa expressão multiforme não é do jeito que eu acredito. É do jeito que Deus quer trabalhar nessa igreja. Exato. E se eu estou aqui, por exemplo, eu particularmente estou há 18 anos na Assembleia de Deus. Mas antes eu vou ser mão de verdadeiro, eu não estou causando nenhum tipo de situação aqui, mas antes eu jamais queria ser um assembleiano. E por qual razão, Cris? Sabe por quê? Por quê? Porque lá na antiguidade, o assembleiano, eu estou falando na antiguidade porque eu creio que já mudou, né? Vamos acreditar que sim. Mas a gente tinha aquela tendência de ser exclusivistas do reino. Nós temos o domínio sobre todos os demais, nós somos os perfeitos. E não, nós não somos perfeitos. Nós vemos a Assembleia de Deus uma igreja pujante, aguerrida, cheia da graça,
Mas nós também temos falhas. Com certeza. Né? Com E, certeza. infelizmente, alguns que estão na liderança, acredito que eu gosto, você comentou sobre a questão de Marcos e Paulo, mas eu gosto também de Pedro e Paulo. Sim. Eles tinham debates de forma... É que a gente não estava lá. Mas se a gente estivesse lá, com certeza não estavam gritando com o outro. Com certeza. Né? Com certeza. E por que às vezes eu, como líder, estou usando aqui só como uma referência, não estou querendo ouvir alguém também contrário? Sabe, Cleiton, uma coisa que eu aprendi lá quando eu trabalho dentro do ambiente empresarial, e a gente tem que também trazer para a igreja, é o seguinte: trabalhe com pessoas que também não pensem só que nem você. Te desafiem a pensar mais. Talvez essa é a dificuldade, pastor. São duas faces da mesma coisa, né? Tem pessoas que não querem te perder porque você traz um bom benefício a ela. E ela não tem a capacidade de fazer o que você faz. E ela sabe que se você fizer, ela vai perder. Não, é exemplo claro. E tem medo daí. Né? Tem obreiro que é bem capacitado, que prega melhor que você, que fala melhor que você, que lidera melhor que você e que junta pessoas melhor que você, que se sair, você vai perder ele da congregação. Esse é um primeiro ponto. E tem pessoas, e isso é uma preocupação ao meu coração. Né? Eu não quero liberar porque Deus... Não, e aí é outro ponto. É o camarada que não quer você lá porque você é melhor que ele, porque você prega melhor que ele, porque você tem mais conteúdo que ele. E não é assim que o reino funciona, pastor. Eu tenho essa briga com muitas pessoas e eu falo isso com o meu pastor. Na igreja que o meu pastor está, nós somos em 3 pregadores. E que viajam o país todo. E que pregam de uma forma excelente. E aí um dia eu perguntei, pastor, alguém perguntou para ele, e eu fui ouvir, fui perguntar, pastor, o que o senhor vê quanto a isso? Alguém vai falar, poxa, você não fica preocupado, não, os camaradas pregam, viajam, pô, você vem para a igreja... Tem uns 10 igual vocês. Aí meu pastor falou assim, exato, eu queria ter mais. Cada um no seu chamado, eu sei quem eles são, eu estou aqui para servi-los, eles estão aqui para me ajudar. Então, essa briga de não sair, essas divisões, pastor, na minha percepção, estão dentro de uma linha assim, na mesma palavra, né, composta de in, ou é incapacidade, ou é muita capacidade. Forte. É a incapacidade. Um pastor que tem medo de perder alguém é incapacidade. Ele fica com medo justamente porque ele sabe da incapacidade dele, né? Ele sabe que ele não tem a capacidade para alcançar algo e fica com medo da situação. Mas eu também vejo, dentro dessa visão, né? A gente fala um pouquinho sobre a questão das divisões, e a gente entende que existem as divisões que são de Deus, sim, e tem aquelas rebeliões que a gente também tem que entender, mas também tem aqueles líderes dentro de um ministério, Cleison. Não sei se você já congregou com pessoas assim. Eu cheguei a congregar com uma pessoa uma vez que eu trabalhava com ele, ajudando ele, auxiliando, e ele viu que o culto que eu estava liderando começou a entrar numa outra vertente, mais gente participando, filmagens e tal. E era um culto que tinha 3, 4 pessoas no começo. E ele começou e tal, comecei a filmar, comecei a trabalhar. E aí a inveja começou a surtir lá no coração dessas pessoas. Se a gente for olhar, um dos maiores problemas das pessoas dentro da igreja é o orgulho. Satanás teve um problema seríssimo com o orgulho, só que ele lança isso diariamente dentro das congregações e igrejas. Sim. Como resolver essa questão do orgulho dentro de uma congregação, principalmente da questão da liderança? Não, eu sou o cara, não me toque. Eu acho que o orgulho não se resolve, pastor. Não dá para resolver? Orgulho não se resolve. Orgulho é falta de conversão. Não é, Não, é bíblico. Se converter, então resolve, né? É só Cristo para mudar alguém orgulhoso. Porque, presta atenção, natural, é psicologia, né? Alguém orgulhoso, quando passa pelo processo de ser trabalhado, e aí vamos usar a coisa mais difícil, de estar na lama, ele não vai dizer, porque ele é orgulhoso. Se Deus o exaltar, ele vai dizer que foi ele. Capacidade dele. Se ele estiver na guerra, ele vai chamar de perseguição. Se você deixar de apoiar ele, ele vai dizer que você é quem tem inveja dele. Então não existe uma tratativa coerente, frasal, sistêmica, que você coloque ele, dê para ele um tratamento, que ele se resolva. O orgulho só porque o orgulho precede a desonra e precede a queda. Você vai fazer o seguinte, você vai repetir. Orgulho, então, não tem jeito. Não tem. Não, olha para a câmera, não, isso aqui é uma... Orgulho não tem cura. Não tem assim, não tem como resolver orgulho. Não tem. Não existe uma forma, uma formatação, um remédio, uma prescrição, uma definição. Porque quem é orgulhoso está intrínseco no caráter. E caráter não se trabalha com remédio, não se trabalha com psicologia,
não se trabalha com psiquiatria, com choque, Não tem como. não trabalha. Como é que se resolve o orgulho? Porque o orgulho é pecado. E pecado só se trabalha com santificação. E quem é que santifica? É o Espírito Santo. É só Jesus para mudar alguém de orgulhoso. Porque se nós colocarmos alguém num processo que é orgulhoso, ele vai fazer tudo aquilo que eu acabei de falar. Agora, se Jesus... Mas não tem como, né? Aí é verdade. Aí é ele Jesus. Então, pastor, não pode olhar. Olha, eu já congreguei 8 anos com um pastor. Orgulhoso. Eu fui em disciplina 4 vezes, sem ter feito nada. Eu fui tomar fizemos evangelismo, eu tinha recém vindo para Jesus. Fizemos um evangelismo com os jovens, e naquela época, de novo, eu não tinha lanchonete no meu bairro. Então a gente foi tomar uma gasosa em um estabelecimento, que era um bar, com a mesinha lá de fora, os jovens sentaram, e aí a garrafa de gasosa de abacaxi e os copinhos, passou um irmão. Meu Deus. E correu pro meu pastor e falou, pastor, você está tomando uma bebida alcoólica com os jovens. E Pronto. Ele não esperou chegar no meio da rua, eu estava vindo, ele já gritou de lá, tu tá disciplina, tu tá desviado. Eu fiquei 6 meses sentado no banco todo culto. 8 anos foi a mesma história. E pergunta-me se falar mudava. Não mudava. Se a situação não mudava, o que aconteceu? Deus. Durante 8 anos, Deus falou assim, tu vai ficar aí. Aí você entra também no outro assunto. Humildade. A humildade constrange o soberbo. Pastor, a única forma, e é constranger, não é mudar. Exato. Constrange o orgulhoso. Só que, ao mesmo tempo que constrange, potencializa, né? Paulo não, Salomão vai dizer isso lá no Antigo Testamento, que a humildade precede a honra, né? Exatamente. Quando a gente olha para nossa igreja brasileira, que falta é humildade para ela. Com certeza. Nós, pessoal, por favor, é assustador. Não nos entenda mal, e nós estamos aqui falando de assuntos para nós refletirmos. A ideia aqui, pessoal, é que você tenha uma reflexão, faça um ponto de reflexão dentro desse contexto que a gente está falando. Nós estamos aqui para bater em ninguém, muito pelo contrário, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Né? Nos falta humildade para dizer que nós não somos a igreja perfeita, nos falta humildade para dizer que nós não somos os melhores, nos falta humildade para dizer que as outras igrejas, nem todas estão erradas, nos falta humildade para dizer assim, não, eu estava errado. Eu estava... Entende, não? Pastor, vou falar uma frase minha. Olha como falta humildade na nossa igreja. Eu congreguei com um grande pastor, um grande homem de Deus, um tetrarca, crente, morreu crente, uma vida exemplar. Um dia eu tive mulher de almoçar com ele e falei, pastor, quantas pessoas você mandou para o inferno? Nossa. E ele, um senhor de idade, olhou para mim assustado, me conhecia e falou, não entendi. Pastor, quantas pessoas você mandou para o inferno? Ele falou, nenhuma, eu estou aqui para ganhar almas. Pastor, quantas pessoas o senhor disciplinou porque não usavam chapéu na década de 60? Nossa. 70. E nunca mais voltaram para a igreja. E nunca a Bíblia falou sobre isso. E ele se assustou. Ele falou, rapaz, nunca pensei nisso. Essa humildade não temos hoje. Tem gente que erra, tem pastor que erra, que toma atitude errada, fala errado, se comporta errado, e ele não tem capacidade de se humilhar. Não temos capacidade de se humilhar, de aceitar que, independente da cor da parede, Jesus está dentro da igreja. Não temos capacidade. Virou moda esse negócio de, porque a parede preta não tem Deus lá. Só o nosso hino é crente. Só a nossa harpa é espiritual. Estou falando da minha igreja e eu sei que não tem problema. Só o nosso. Não, só de terno vão ouvir você. Isso entende. Não nos falta humildade para entender que quem morreu, já morreu na cruz. Mais uma vez, a gente chega num ponto que é a querer que os outros sejam medidos na régua do meu querer, da minha vontade, do meu pensamento. Exato. Quando morreu um dos grandes expoentes aqui da igreja, Deus e Amor, tem um respeito muito grande por aquela igreja. Tem excesso? Tem. Assim como a nossa também tem, assim como outras têm. Mas quando morreu aquilo, eu fiz questão de escrever um texto, mais um texto, parabenizando aquele homem. Sim. Porque em meio a tantas situações, mas ele tinha uma visão e tal, ele tinha uma visão meio, tal. Só que ele, dentro da limitação que ele tinha, dentro da situação que ele vivenciava, ele trouxe para a igreja brasileira uma essência que falta para nós. Com certeza. Que é uma essência de um cara, de uma pessoa, de um pastor que ora muito, que busca muito
E a gente tem a tendência de olhar e querer dizer o seguinte, ele estava errado. Porque você vai olhar e fala, não, ele está errado. Assim como fazem de nós, assembleanos. Nós estamos errados porque temos uso e costume. Esses dias atrás, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, por que a Assembleia de Deus... E eu vou jogar isso aqui para a gente criar uma polêmicazinha. Por que a Assembleia de Deus tem barba? Não pode, aliás, barba. E eu fui muito claro com ele. Eu dei 2 dicas para ele, muito forte. Não tinha nada com a Bíblia, depois que eu joguei para a Bíblia. Falei assim, querido, dentro de um ambiente de alimentação, a barba é alguém que não tem higiene. Dentro de um ambiente de motoqueiros, é alguém que é másculo, homem. Dentro do ambiente assembleano, a barba, ela denota alguém que não tem um certo prestígio, nesse quesito. O que influencia não é a barba, mas é quem está naquele momento tendo a ação. Ou seja, eu disse para ele, o problema não é a barba, o problema é o que nós estamos fazendo e o respeito que nós estamos tendo com relação ao determinado lugar que nós estamos. Mas quando eu falei sobre essa questão do... E aí eu jogo para você isso aí, tá? Quando eu falei do pastor que faleceu, muitas vezes eu li o estatuto deles, né? Calça, tem o tamanho. Até hoje eu acho que tem o tamanho para poder usar. Tá errado? Tá errado, na minha visão. Só que na visão dele estava certa. E ele construiu aquilo ali, pautado naquilo que Deus está. Qual que é o erro? A calça ou ele querer moldar? Mesmo assim eu fiz um texto, tá? Fiz um texto elogiando o trabalho que ele tem feito. Porque a gente tem que aprender a olhar para as qualidades das pessoas. Claro. Hoje nós temos a tendência de olhar para as pessoas e dizer o seguinte, só errou. Peraí, não fez nada correto? Mas, na minha visão, o erro dele foi querer medir os demais e conduzir os demais na régua que é dele. É o que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós temos hoje, Cleison, pastores, né, e várias denominações que têm um norte, obviamente Deus deu para ele, nós, como estamos ali debaixo dessa tutela, temos que seguir, mas só que a gente tem que entender que é norte humano. O que a palavra está dizendo, Cleison? O que temos dentro da palavra com relação a usos e costumes, por exemplo, que agora eu jogo para você? Porque nós somos doutrinados, né? E quando eu falo da doutrina, a expressão doutrina é ensino, não tem nada a ver com usos e costumes. Que barba não pode. Que brinco não pode. Vou jogar, eu sei que você é pregador, mas fica tranquilo, não vai dar tudo certo. E, enfim, dentro desse contexto, o que a Bíblia diz? Não é o que eu estou dizendo. O que a Bíblia diz? Eu vou jogar para você. A pergunta é, você concorda ou não? Eu vou trazer daqui a pouco a minha visão e o porquê que eu obedeço. Tá? Pastor, todo e qualquer pensamento humano, quando suplanta a Bíblia, cria 2 problemas. Ou heresia ou autoritarismo. Todo homem na história, religiosamente, que colocou acima da Bíblia o seu pensamento, criou autoritarismo ou heresia. Eu penso de que nós... Penso não, tenho certeza, de que nós vivemos em um mundo livre, até que eu concorde em estar diante a um pleito de regras que vão ser determinativas para a minha continuidade. O exemplo mais claro é um condomínio. Ninguém é obrigado a morar em condomínio. Mas tem que obedecer. Quando for morar, tem que obedecer. Ah, mas eu gosto de jogar futebol até tarde, meu filho corre na rua, chuta a bola na cara. Então tu não mora em condomínio. For morar em condomínio, tem que seguir as regras. E que tem gente que segue. Tem gente que não gosta de morar em apartamento, mas quando vai, acabou o barulho. Então a vida é feita de regras. Regras são ruins? Não. Eu estou na Assembleia de Deus. Eu não uso barba. Porque eu estou dentro dessa regra. Se eu estivesse na Assembleia de Deus, usaria barba. Sim. Eu não usaria, tá? A pessoa que não tem barba. Mas eu usaria. Mas é minha compreensão. A minha única briga é quando isso se torna lei, quando eu imponho tal lei dizendo que isso é desrespeito com a minha autoridade espiritual. Caiu em pecado. Está em pecado. Essa fala está em pecado. E eu vou mais além. Quando também essas regras denotam a questão da salvação. Que é um problemaço. Não tem. Vou te dar um exemplo. Limitar a salvação para uma barba.
vou te dar um exemplo claro. Olha só, é um problema. Você me deu, vou te dar um problema. Peraí, olha só. Eu tive recentemente trabalhando dentro de uma EBO, uma EBOM, de uma igreja protestante, porém não pentecostal. E a frase que me perguntaram no final, conversa com o pastor, foi essa, dentro dessa nossa visão. Poxa, eu sou casada, dentro da denominação dela, eu sou casada, eu sou batizada com o Espírito Santo antes de vir para cá, porém meu marido não é cristão, mas eu sou casado no papel, na igreja pentecostal, mas meu marido não é crente. Ela não pode participar da ceia. Oxe. E isso é no Brasil. E grande, a que ponto Nós chegamos. uma regra de que eu dependo de você para mim ser salvo? Isso é um problemaço. Então, e é uma regra, porque não é doutrina. Sim. Biblicamente não existe, é uma regra. O próprio Paulo fala, examine se o homem é Isso nem entra nessa, que isso é um problemaço. A ceia tem outro... Mas tudo bem. Então assim, ó, no meu pensamento, eu não posso obrigar ninguém a fazer. Mas se eu entrar dentro desse ambiente, eu preciso entender as regras. É coerência, não coerência, inteligência. Porém, se eu entender as regras e qualquer alteração que venha da liderança vá para a minha vida e seja usada como desrespeito, a palavra está errado. Porque nenhuma ação do homem pode ser maior que a palavra. Nunca. Jamais. Eu fui numa determinada... Quando eu vim para Curitiba, só para vocês entenderem, eu fui uma igreja muito grande, muito grande. E nós estávamos buscando um lugar, porque, como eu disse, eu não queria ser uma assembleia, não havia esse interesse nenhum da minha parte. Deus sabe o que faz, né? Mas eu estava buscando e tal, entrei num lugar e era uma santa ceia. Detalhe, só poderia participar da ceia quem fosse membro e tivesse a carteirinha de membro dessa igreja. E aí eu falei para minha esposa, até onde eu sei, nós não pecamos, até onde eu sei, nós estamos na presença de Deus todos os finais de semana participando de culto, mesmo ainda não estando no lugar, porque eu não gostaria de ficar saindo, queria chegar e ficar mesmo, tanto isso que é verdade. Estou há 18 anos no mesmo local, 18 anos na mesma congregação. Hoje eu dirijo essa congregação, mas essa sempre foi a minha visão. Aí eu falei para ela, não dá para ficar num lugar onde a regra do homem é maior do que a regra de Deus. E aí você entrou num ponto que é forte, porque quando eu olho para uma regra, ela é maior do que a cruz, acabou. Não tem como. Tá errado. Sai dela. Aí, exatamente, ele não fique nela, né? Sai dela justamente. Agora a gente vai olhar também, tem um outro lado. Você disse uma coisa muito interessante acerca do condomínio. Sim. Se eu estou nesse condomínio, se eu estou nesse ambiente, igual eu falei para o rapaz, se vocês trabalham numa empresa de alimentos que é proibido, você vai lá de barba? Não vai. Se nós temos uma igreja que nós temos esta regra, e não é regra de salvação, deixar bem claro, nenhum estatuto da Assembleia de Deus está dizendo que a barba vai levar para o céu, vai levar para o inferno. Deixar isso aqui até para que o povo possa aprender um pouco, né? Claro. Mas é uma doutrina interna, um uso e costume. Quando eu falo doutrina, é um ensinamento interno, tá? Não é uma doutrina bíblica. Porque se você olhar na Bíblia, não existe nenhum texto dizendo que é proibido. Não. Por exemplo, barba no Antigo Testamento, vamos lá, meu querido. O que a barba no Antigo Testamento representava? Autoridade. Respeito, masculinidade. Hoje, então, quer dizer, nós estávamos fora, né? Eu, por exemplo, não tenho, o Marcel que está ali atrás ainda tem um pouquinho de barba, mas não, eu poderia sequer estar ali. Então, a gente tem que entender que existem questões que nós temos que pontuar. Toda regra que estiver fora do contexto da palavra está fora daquilo que Deus realmente busca, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais esse aspecto aqui, até porque eu não posso perder a oportunidade aqui com esse menino que entende do assunto. Hoje, uma das questões que está em moda, em voga aí, é a musicalidade. Musicalidade. Existem alguns líderes que proíbem determinados hinos. Existem determinados louvores que sequer podem entrar dentro de uma igreja. Qual que é a tua visão com relação a isso? A regra não muda para isso, ao meu ver. Eu entendo. Na verdade, deixa eu falar uma coisa antes para você entender isso aí. Eu penso que tem que entender o motivo do louvor, que é o primeiro ponto.
dentro da visão da igreja. Até porque concordo que tem alguns louvores que não tem nada de Deus. Ah, sim. Mas eu só posso proibir algo, e aí não é nem proibir, é meu dever orientá-lo e evitar que você cometa erros, quando tal perspectiva ou tal louvor vai contra a palavra. Então ela é antibíblica, o louvor é antibíblico, ele contém erros teológicos que, se cantado, tornarão práticas, atitudes diárias. Fora isso, nenhuma proibição pode vir de um homem, até porque culto não é para homem. O homem não define culto, o homem não define o que... Porque assim, o dia que eu tiver o poder de definir o culto, é porque eu morri na cruz. Que, até onde eu me lembro, culto... Você anulou todo o trabalho de Cristo e falou, não, a partir de agora eu sou o caminho. Porque até onde tem a expressão misbea do original, não é essa ideia, mas que fala de altar, que fala de culto, ber e misbea, tem a intenção de dizer que é algo proposital feito por alguém acima de mim. Ninguém montou um altar, o altar foi dado por Deus. Então quando eu vou para a igreja para cultuar, eu vou para cultuar a Deus, o louvor é para falar para Ele. Talvez a grande dificuldade, Marcos, é que nossos louvores se transformaram em exposições teóricas, teológicas, de pensamentos e filosofias humanas. E voltado para o sentimento do homem. Sentimento, literalmente para o antropocentrismo. Exato. Então, aí isso se abre mais. De fato, tem louvores que parece mais que você está cantando para quem queria o hino do que para Deus. Entendo a preocupação de um pastor que abre um louvor e vê que, cadê Deus o louvor? Cadê a adoração a Deus? Eu entendo que existem pessoas que compreendem dentro da própria preceito bíblico que tem louvores que são de batalhas. Sabe aquele louvor de batalha? Que você coloca para se olhar no espelho e falar, rapaz, eu vou avançar, eu compreendo. Mas não são louvores de culto. Aquele louvor que você toca no carro, que é aquele louvor para você poder pensar, que ele é mais uma reflexão. Tá. Louvor de carro. Agora, louvor para a igreja, ele precisa adorar a Deus. Eu vou mais fundo. Tá. Um rap na igreja. Olha, eu tô chutando aqui, pessoal, por favor, não vão brigar com o Cleison, comigo não, tá? Mas a ideia é a gente bater um papo e trazer aqui algumas nuances, né? Eu não consigo entender a dificuldade de haver na igreja. Não consigo entender. A minha única preocupação é qual a origem. Toda e qualquer origem que não está em Deus está fora. Né? Mas qual é a etimologia? Tem que ser entendida. Quando o rap foi escrito, por que o ritmo é esse? E ele traz edificação, porque tem rap cristão que é melhor do que um hino pentecostal. Verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Talvez o ritmo nos ofenda. Dentro da culturalização que temos, cristão, protestante, esse distanciamento do mundo, e ela é correta e salutar, tem que ser feito dessa forma, tem nos dado essa compreensão de que a gente tem que separar tudo. Mas eu vou te dar uma comparação, né? Se eu não posso ver um rap cristão, salutar, producente, bíblico, que adora a Deus na igreja, também não posso ir na praia. Sim. Que aí só é quando é conveniente. Entendeu o que Perfeito, eu quero dizer, não? Perfeito. Eu não posso usar certas marcas que são ditas diabólicas. Eu não posso utilizar a Bíblia como métrica para só usar, estar e fazer quando é benevolente. Aí eu tenho que seguir tudo. Aí eu concordo, não, proibir o rap, beleza, mas ele também não toca forró. Perfeito. Aí tira a guarana, porque nossos hinos da harpa foram feitos no ritmo de guarana, que é um ritmo também que não é, tira também. Vamos deixar só o que é criado na igreja. Mas daí a gente vai perceber que o gospel que nós temos aqui, que vem de 1906, quando chegou no Brasil, que veio por batistas, tem de origem o rock que foi cantado por Elvis, que era cantado por que aliás tem vários hinos gravados, Blue Elvis. Não, mas você vê que quem nos originou foi Aretha Franklin, Raul Chase, homens que cantavam blues, jazz, rock, não o rock que nós temos hoje, o pauleiro, o heavy metal. O que nos falta é a compreensão da origem, no meu entendimento. Também acho. Mas mais do que isso, se nós não temos, é o seguinte, se eu for proibir alguma coisa, eu tenho que ver minha vida antes, proibir tudo. Mas penso que o ambiente da igreja salutar é aquele que o que tem lá dentro glorifica a Deus. Não glorificou a Deus, se tornou o centro o homem, tira fora. Eu vou numa vertente aqui um pouco mais forte, porque a gente está batendo um papão mesmo, tá? Eu tenho uma coisa que eu digo o seguinte para as irmãs, principalmente as irmãs que gostam de uma maquiagem mais forte, uma roupa mais chamativa e tal, que é o seguinte, eu sempre falo para elas, se chamar atenção para você mais do que chama para Cristo, está errado. Tá errado. Então, essa prudência, esse cuidado,
em não chamar nem o homem, porque eu, por exemplo, tenho roupas que eu uso no dia a dia, por exemplo, do jeito que eu estou aqui, eu não vou para um culto, né, pregar, principalmente com a calça que eu estou hoje. Por quê? Porque vai constranger, vai trazer uma falta de cuidado da minha parte com o ambiente que eu estou. Como que você vê essa questão desses... são dogmas, né? Eu acho que são mais dogmas, né? Essas leis que foram criadas com relação a isso. Na minha visão, nós temos que cuidar. Se nós estamos num ambiente, repito aquela expressão que você usou, num ambiente que é um condomínio, tem que respeitar esse ambiente. Mas as irmãs, os homens, tudo que chamar atenção para ele mais do que para Deus, na minha visão, está errado. E você, como que você vê essas questões, principalmente você que prega fora, cantores, pregadores? Eu nunca vi você, tá, Cleison? E eu tô falando isso, pessoal, por favor, não me entenda. Mas tem pregadores até que vai com umas roupas que também, de coração, acho que não caberia no altar. Como que você, pregador, a nível de Brasil, vê essa situação? Acho que nos falta equilíbrio. A igreja deixou de ser equilibrada. Paulo era um camarada muito equilibrado, né? Tudo que excesso faz mal. Então o excesso da tentativa é ruim e a ausência dela também. Eu concordo plenamente, assim, de que eu tenho que tirar de mim. Cristo tem que aparecer. Seja no louvor, seja na forma com que... Eu particularmente, eu tento usar cores neutras. Não vou usar... Eu nunca vi você de um sapato dourado. Não, você não vai ver. Até porque é assim, deselegante. Eu acho... Minha fala. Cada um acho tem, totalmente deselegante. Assim, não nasci para isso. Eu acho que eu sou um condutor de algo. E como tal, o que passa por mim não pode mudar em mim. Tem que continuar da forma com que veio. Perfeito. Então a santidade que vem de Deus passa por mim, não pode ter nuances, dúvidas. Qualquer dúvida quebrou o preceito da sua origem. Eu, como esse condutor da palavra, quando olham para mim, eu não posso quebrar o espectro daquilo que a pessoa esperava. O cantor é a mesma coisa. Se olhou para mim e... chamou mais atenção para você. E houve um pensamento equivocado, perdeu Cristo daquilo que eu estava fazendo. E Cristo era muito sábio nisso. Então, eu não... É um conselho, né? E assim, ó, meu pensamento, né? Se você aceitou estar naquele ambiente, por que você aceitou? Se você vai morar num condomínio, você quer segurança, todo e qualquer preço pago para algo demanda algumas negações, tem que ceder. Entende o que eu quero dizer ou não? Sim. Então eu estou dentro de um ambiente e eu gosto dele, ele é salutar, ele é palavra, ele é bíblico. Eu preciso tirar de achar que eu tenho que fazer enfrentamento. Ah, mas eu vou causar. Você pecou. Ah, mas eu estou certo. Então vá achar um local que seu certo seja certo junto com eles. O seu certo, um ambiente que as pessoas dizem estar errado, está mais errado você do que quem está... Você entende isso ou não? Assim, não dá para brigar numa luta em que você concordou estar. Então, não vou pregar de terno vermelho. Assim, não dá. Não vou colocar um sapato de 3 cores. A não ser que eu vá na África. Sim. O ambiente é outro, sensacional. Propício para aquilo, né? Aí eu uso colorido. Sim. Porque Então, essa essência que você disse, esse equilíbrio. Falta para muita gente. Mas muito, Marcos. Falta equilíbrio no cantar, equilíbrio para não cantar. Eu acho lindo quando a pessoa canta e faz um melisma bacana, já tem gente que acha que está se achando. Eu acho incrível quando a pessoa usa uma roupa, uma mulher uma roupa elegante, um homem uma roupa elegante, que é coeso, que aprendeu a se vestir, que não coloca cadastro de sapato para usar. Ele sabe o que é, ele sabe fazer a combinação de tons, porque ele está indo para a igreja, ele tá refletindo a glória de Deus. E quem olha fala, cara, até porque, né, Cleison, se a gente olhar, Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo, dentro da sua sabedoria, ele é inteligente em tudo. Tudo. E quando nós somos seus filhos, e aí a gente percebe, aí a gente vai causar agora, porque quando nós somos filhos de Deus e temos acesso a esse Pai tão majestoso, nós aprendemos a ser como Ele. Exato. E se nós somos como Ele, nós temos a mesma capacidade de não causar, de não criar atritos, de não ser uma pessoa que chama atenção mais para nós. Porque um filho, eu tenho uma filha, e a minha filha pequenininha, onde eu vou, ela está atrás, né? O pai,
que nós temos é tão poderoso, tão inteligente, e aí falta, quando você não tem intimidade com seu pai, você anda do jeito que você quer e não do jeito que ele quer. Jesus é a maior prova disso, né? Porque quem quer mostrar o Pai não fica em cena. Show. Sai de cena. Toda vez que Jesus ia ganhar alguma ovacionação, ser ovacionado, ele saía pela tangente e ia para o monte. Ele chega a dizer, não gostaria, o texto vai chegar algumas narrativas, vai dizer, não queria ser conhecido. Então assim, ó, todas as vezes que você mostrar algo de você mesmo, Deus não foi revelado. Show. Se você, que é a minha frase, né? Vou falar de pregador porque fica mais fácil. Quando falar assim, mas tu estava bonito. Ou eu lembro de você. Se preocupe. Agora, o dia que te acharem nas redes sociais, falar assim, eu não sabia que era o senhor, mas eu não esqueço aquela mensagem. Deus foi revelado. Tudo que nós fizemos, se Jesus for mostrado, você não é lembrado. Pode perceber. O dia que você fez algo por alguém que foi relevante e veio de Deus, a pessoa nem sabe quem você é, mas ela lembra do fato de Deus ter feito na vida dela. Seja no louvor, seja na administração, seja como mordomo cristão, seja como pastor, seja como líder, como tudo que você fizer. Apareça menos para que Cristo se revele mais. Show. Não. A dica que nós vamos deixar para você que gosta desse tipo de roupa, gosta desse tipo de sapato é, continue usando. É isso aí. Continue usando. Só que tem um detalhe, num ambiente de igreja, a minha preocupação é quem está sendo visto. É a minha preocupação. Quem está sendo visto? Se o que você utiliza chama mais atenção, filho, vai mais, né? Hoje, se você olhar para os Estados Unidos, os grandes líderes mundiais, até a cor de roupa que eles utilizam é para pautar segurança. Segurança. Isso aqui é dress code. Você vai ter um padrão que passe segurança e aí você vai ver cores mais azul, umas neutras, um azul, uma gravata numa tonalidade que combine, sem chamar muita atenção. Por quê? Porque a intenção ali é mostrar a sua essência. Exato. E não o seu estereótipo. Se você gosta, continua, mas faz isso na rua, pelo amor de Deus. Não, você coloca nas suas roupas aquilo que a sua alma grita, né? Exato. E o que as pessoas esperam de alguém que vai falar algo é, eu posso confiar? Exato. Que conteúdo que ele tem? Quem ele é? Onde ele veio? Aí você chega lá, uma cor neutra, na sua humildade, não gritante. Você fala, rapaz, eu acho que ele não tem nada. Aí quando você apresenta a Bíblia, fala, de fato, ele não tem nada, mas eu tenho uma preocupação tão grande. Eu ganhei um terno, moço. Eu ganhei um terno que ele é prateado, não é tão chamativo. O irmão foi com muita simplicidade. Nossa, a gente recebeu um terno desse, uma maravilha. Pagou caro nesse terno. E ele disse assim, eu quero que o senhor chegue no corredor e todo mundo saiba que o senhor está chegando. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí nós fomos procurar, ele queria mesmo. Eu falei, irmão, vamos trazer um pouquinho mais, né, que não chame tanta atenção. Não é meu perfil. E eu entendo que no reino, quem tem que ser... Sabe uma frase que eu gosto, um texto Cleison, que eu amo? É que os pastores estavam seguindo a estrela. A estrela chega aonde Jesus está e você não vê mais a estrela. Porque aonde Jesus está, ele é a referência. glória a Deus. Não tem mais referência do que ela. Não. Porque aí se a estrela continua onde Jesus está, a gente humaniza algo que não é humano. Entende não? Show. Não tem. Pode perceber, pastor. Eu não queria falar, vou falar. Todo aquele que faz uma propaganda de si mesmo muito relevante acerca de um conteúdo ou de algo, quem o compra por aquilo que ele vendeu. É por isso que a gente tem hoje um cardápio de pregadores aí, Deus me perdoe, que quem compra o que ele prega. Não compra o Cristo que ele prega. Meu Deus. Repete essa frase aí que o Marcel vai pegar ela com vontade. Quem compra esses tipos de cardápio do pregador não compra o que ele prega. Porque a mensagem já está dando um padrão. Ele vende aquilo. E vende, tem muito aí. Agora, quem chama um pregador? Porque orou, jejuou, consagrou, Deus revelou, é ele. E ele não tem nome. Mesmo que tenha nome, mas carrega Deus. A essência é Cristo. A essência de Cristo é diferente. E é assim, ó.
quem mostra muito, entrega pouco. Verdade. Quem mostra muito, entrega pouco. Agora, quem não mostra, mas chega lá e entrega de coração que tem, é diferente. Vamos finalizar aqui, a gente está no finalzinho, mas eu lembro de um pastor simples, começou a pregar numa humildade lá na congregação, lá no autódromo. Primeira vez que eu vim para Curitiba, eu fui lá, estava, e ele começou a pregar sobre Abraão e seu filho. Subindo e tal, aquela mensagem até o dia de hoje está cravada no meu coração, não porque a mensagem em si como um todo, mas a essência do que ele estava falando, a forma com que ele estava falando. Eu estava subindo a um pé do monte junto com ele, diante da mensagem. Pergunta, ele é famoso? Não. Ele não é conhecido. Talvez, eu vi há pouco tempo atrás ele, mas cuida de uma subcongregação hoje. Mas o que você disse é exato. O problema é as pessoas quererem vender aquilo que estão demonstrando de forma estereótipa, mas não é o Cristo que está sendo visto. O que não significa que se você fizer com cuidado, você não vai ser conhecido. Sim. Se você pregar Cristo, por exemplo, claro, o pastor Luiz Antônio, perfeito. Homem simples, com a mensagem bíblica, foi conhecido. A preocupação é, não tente criar uma marca para um produto que não é seu. Nossa. E aí, quando você cria uma marca em cima de um produto, é igual se vangloriar de um talento que nem é teu. Deus te deu, amigo. Se ele arrancar, sobra só um corpo com carne, que se cair no chão vira pó. Dá 300 gramas de pó, amigo. Viram muito negócio de branding espirituais. Os caras têm uma história e faz todo um merchan, toda uma estrutura. E a gente está pecando nisso, porque nós líderes também estamos convidando isso. E assim, e aí o problema? Já que o senhor deu agora, rapidinho, escuta só. Escuta, é por isso que hoje tem igreja afadada a viver só de gente que tem personalidade em rede social. Se ele não levar alguém importante, a igreja dele não enche. Porque virou hoje uma compra. E só existe a compra porque há quem pague. Agora, é minha fala. Tu quer conhecer a relevância da igreja, do pastor que ela tem? Vai no culto de ensino. Que é ele que prega. Exato. Agora, se só vai na igreja quando tem alguém de fora, é o reflexo da saúde da igreja que você tem. E a gente alimenta isso. E a gente alimenta tanto que a gente paga. Nada contra os valores, cada um paga o que tem e recebe o que quer. Porque paga. Exato. Por quê? Porque compra um produto. E a igreja hoje vive de produto, não mais de palavra. Então, Cleison, quando eu assumi a congregação, rapaz, toda semana eu recebia uma ligação. Pastor, é culto do quê? E claro, aquilo ali foi me indignando. Só que a gente tem um cuidado e tal, mas foi me indignando. Por quê? O culto não é do departamento, o culto é para Cristo. Não é para o departamento, é para Cristo. E aí eu comecei com aquele pensamento. Aí eu via, né? Toda a congregação era pautada, hoje vai estar o Cleison de Castro. Um exemplo. Hoje vai estar o Marcel Bosa, que é pregador. E aí o pessoal vinha. Aí não era o Cleison, não vinha. Porque vinha de uma estrutura montada dessa forma. Eu falei, não, a partir de agora, e falei isso, e nos cultos de ensino falando, a partir de agora vocês não precisam ligar para mim mais, saber qual que é o culto. Vocês sabem que o culto sempre aqui é para Cristo. E a partir de agora, nós não temos nenhum banner, um outdoor dizendo quem vai ser o pregador. A única informação que eu vou dar é o seguinte, venha para ouvir a palavra. E aí, Cleison, você prega em vários lugares, mas a gente percebe, né, os caras que têm, e desculpa usar a expressão caras, tá? Por favor, não me entenda mal, mas a gente vai ficando tão machucado com algumas coisas, porque quem tem nome tem mais valor para aquele que ora mais aqui. Por exemplo, tem nome, mas não tem oração. Mas tem gente que tem oração. Tem gente que tem uma palavra bíblica, cristocêntrica, mas não é chamado. Você vê isso? Muito. Vejo tanto que eu publico as minhas agendas semanais e eu parei, a pedido de um pastor, e sabiamente ele falou, não por onde você vai estar mais. E eu parei de colocar, por motivos que eu não vou citar agora, mas parei. E muita gente pergunta, você vai estar onde? Qual igreja? Isso me preocupa. Sob qual prisma? De que eu não sou um produto. Eu só estou levando a Cristo. E eu acho incrível a sua fala, pastor, porque nós estamos vendendo o culto, sem perceber. Porque nós conversávamos atrás na rádio, no programa, lembra? Sim, sobre isso. Mude o teu culto.
E o senhor falou para mim sobre isso, muito teu culto. Se as pessoas, por que as pessoas vêm no culto hoje? Porque se ela não tiver um tema, não tiver um propósito, não vem. Culto foi feito para quem quer ir. E porque tem um motivo para ir. Eu vou ouvir, e fato, tem pessoas que são usadas por Deus. Meu Deus, tem gente aí conhecidíssima. Meu Deus, mas minha fala eu terminei. Eu tenho que ser grato a Deus e sentir Deus não por quem prega, mas pelo Espírito Santo que está na igreja, Exato. no local. Então, se eu estou focado no indivíduo, eu nunca tive focado em Deus. O maior crescimento da igreja a nível pentecostal foi na década de 70 e década de 80. Chegou na década de 90 ali também um pouquinho. Mas você vê a essência desses pregadores era na simplicidade, na oração bíblica. As pessoas iam para a igreja, não perguntavam quem que era o pregador. E sentiam uma presença única porque sabia, o culto não é para o homem. É isso. E não havia expectativa no produto do pregador, no produto do cantor. Porque não tinha. As igrejas antigamente não tinha. Quem pregava era o pastor, que grande parte dos pastores na época de 70 e 80, sequer tinha um curso básico. Alguns tinham um curso básico de teologia, alguns nem tinham. Mas ele ia para lá porque o pastor podia falar errado, a conjectura errada da palavra. Jesus, Bíblia. Ele não estava preocupado porque não tinha produto. Hoje nós somos uma igreja que tem muito produto e pouco Jesus. Ai. Entende? Pior que é verdade. E nós estamos construindo isso. Mas eu vou deixar isso aqui. O Cleison vai ser o nosso convidado master para os debates que nós estamos distribuindo. Vamos fazer, distribuir não, começar a fazer aqui a partir desse próximo mês. Então, Cleison, já está convidado. Amém. Porque a ideia, na verdade, não é causar nenhuma polêmica, não é machucar ninguém, machucar nenhuma igreja. Mas nós temos que trazer alguns assuntos. E detalhe, 2024 eu falei para Deus uma coisa. E aí foi pesado, porque quando você toma uma decisão com relação a esse tipo de posicionamento, você é taxado de alguém que quer ser, né? Aquela questão dos orgulhosos que você disse aqui há pouco. Mas eu falei com Deus, Senhor, eu quero ser alguém que seja relevante para o reino. É isso. Não dá para nós ouvirmos certas coisas e achar que tá bom. Não dá para vermos certas situações acontecendo e dizer, não, tá legal. Ou nós tomamos um partido cristocêntrico bíblico, ou nós vamos estar fadados, desculpa a expressão, a ficar no grande dia. Tá? Então, fica a dica. Cleison, é uma satisfação, rapaz, uma alegria sempre grande. Aliás, tem que levar você também para o rádio, né, rapaz? Mas uma satisfação, que Deus venha abençoar a sua casa, seu ministério. Cleison, eu tenho sempre falado para os obreiros ali, nunca cobrou R$1 para estar ministrando na nossa congregação. Cleison é uma pessoa que, quando prega a palavra, os nossos meninos e os obreiros gostam de ouvir, eu também gosto. E você pode perceber que eu sou teu amigo, eu sou um cara que gosto de ouvir a tua mensagem, mas eu trago de forma esporádica a tua pessoa lá. Por quê? Porque eu entendo também que o ser humano é pautado no ficar, eu gosto de vou lá. A gente tem que ser sábio. Cleison, mas estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito honrado. Um abraço. Falar um pouquinho da Gospel aqui? Não precisa, né? Deus abençoe. Vai lá, entra no gospelclass.com.br. Vai ser bênção para todos.